o Coronel Soares para uso da palavra. Arsenal de Guerra de São Paulo, bom dia! Bom dia, comandante! Muito bom. Inicialmente gostaria de agradecer a presença dos familiares que vieram a brilhantar esse momento marcante na vida dos seus filhos, sobrinhos, parentes em geral. Não deixar de agradecer também a presença da nossa testimosa banda, a nossa guarda municipal, como sempre, excelente. E voltar no tempo, há cerca de 2 meses atrás, no 1º de março, quando a maioria dos que aqui presentes presenciaram a entrada dos conscritos pelo portão do Corpo da Guarda, ainda paisando, fazendo os trajes civis e, posteriormente, adentraram para a formatura já fadados para iniciar a sua trajetória na vida militar. Naquela oportunidade eu havia dito que mais ou menos após esse período completo de 60 dias, os senhores e senhoras aqui retornariam e poderiam constatar a diferença na formação dos soldados que aqui à frente estão perfilados. Então hoje, nessa data solene, a data da entrega da boina, uma etapa se cumpre de maneira exemplar. Há várias concepções e conceitos com relação ao significado da boina. Eu fiz uma pesquisa bastante grande e cheguei a mais ou menos uma interseção, mas particularmente para o Exército Brasileiro ela tem um significado. Vamos escolher um aqui para dizer, com certeza todos aprenderam pelos seus comandantes de pelotão, o significado da boina. Vamos escolher um aqui e vamos escolher o Major Mati. Major Mati, qual o significado da boina para o Exército Brasileiro? A boina é o símbolo do soldado de Caxias, o patrono do nosso exército. Muito bom, Major Mati. Mas no contexto geral, a boina era usada para, em situação de guerra, diferenciar aqueles que estariam em condições de entrar na zona de combate. Num teatro de operações existe quem está em combate e quem está dando suporte àqueles que estão no combate. E essa boina, então, ela destacava aqueles que detinham um conhecimento básico para entrar em operações de guerrilha. E foi o que aconteceu com os senhores. Eles tiveram 8 semanas de discussão, tiveram um campo com várias pistas montadas, aliás, excepcionalmente bem montadas, pelos seus comandantes de pelotão, liderados pelo tenente Revolta, e com certeza todos conseguiram aproveitar e aprender aquele mínimo que era necessário para hoje estarem aqui recebendo essa honraria da boina. Alguns se destacaram mais do que os outros, como em qualquer situação da nossa vida. E a esses nós hoje rendemos nossas homenagens, casualmente, um de cada pelotão, nas diferentes modalidades: aptidão física, combatente e de preparação. Atirador, no caso. Ontem nós fizemos um concurso de ordem unida e essa uniformidade, essa formação homogênea ficou caracterizada de forma indubitável. Os 3 pelotões tiveram um rendimento excelente e a diferença entre o que ganhou e o que perdeu foi 1 ponto, entre 600 pontos. Isso caracteriza o grau de adestramento que eles atingiram. Então, parabéns ao primeiro pelotão ganhador do concurso de ordem unida. Lembro a todos que esse momento é de festa, mas o reconhecimento que agora está sendo prestado, ele
traz na sua causa um grau de responsabilidade muito maior. Aqui está muito bonito, está tudo muito bacana, muito feliz para todo mundo, e é isso que a gente quer propiciar nesse momento de hoje. Mas os senhores fiquem cientes e certos que o nível de dever aumentou muito mais. Tiveram o direito de, a partir de agora, usar a boina, de compô-la ao uniforme, fazer parte do seu uniforme. E nesse sentido eu lembro que em situações de representação externa ela não sai da cabeça, salvo em ambiente coberto, mas assim mesmo não é o conveniente. Então temos que primar pela nossa representação individual, porque ela não é nossa. No momento que estamos trajando essa farda, devemos, antes de mais nada, nos orgulhar, mas depois nos lembrar que estamos representando uma grandeza institucional chamada Exército Brasileiro. Então, a partir de agora, os senhores serão observados diuturnamente e deverão lembrar que, quando olharem para cada um dos senhores, estarão vendo o retrato do Exército. Portanto, o maior garbo possível quando estiverem fardados, e quando não estiverem fardados, não se esqueçam que agora já são conhecidos. Então, no âmbito das suas comunidades, com certeza suas atitudes servirão de modelo para aqueles que os observam. Se por um acaso acontecer uma situação de um comportamento não adequado, vai refletir sobre a gente. Nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós. Do soldado mais moderno até a minha pessoa como diretor. Então a gente tem que estar 100% atento, permanentemente vigilante ao nosso comportamento. Então, finalizando, eu lembro que os direitos existiram, o direito de usar a boina, mas o dever aumentou muito. E nesse sentido, a nossa instituição é sábia, porque tem um regulamento para nos amparar e nos ajudar a fazer as coisas certas da maneira certa. Então, relembrando o tópico que é sempre abordado, na dúvida, vamos perguntar ao companheiro, se ele não souber, vai subindo, até que a gente consiga não deixar dúvida nenhuma. Sempre utilize a cadeia de comando para esclarecimento das dúvidas. A iniciativa é válida, mas desde que devidamente autorizada. A pessoa pode estar com a maior e a melhor das intenções, ela vai julgar que o resultado será oportuno, mas às vezes a experiência dela não é suficiente para ela prever a plenitude da consequência das atitudes que ela venha a tomar. Então, vamos nos certificar antes de tomarmos qualquer atitude de que as consequências serão e estarão dentro do que nós esperamos quando tomamos aquela atitude. Mas a mensagem final para todos é de parabéns. Concluíram com brilhantismo essa etapa, vários exemplos de superação, vários exemplos de garra, determinação. O soldado Maldonado se propôs a perder peso e conseguiu, está muito vibrante, é uma referência positiva, inclusive, para nós oficiais, subtenentes, sargentos. Maldonado, parabéns pela sua dedicação. Estou citando o Maldonado, mas estendo essa citação a todos aqueles outros que se dispuseram a fazer mais do que achavam que podiam. A força de cada um de vocês está dentro de vocês. Se nós pudermos abrir essa janela para que vocês consigam enxergá-la, vai ser melhor. Mas não se esqueçam que o guerreiro pode estar adormecido, mas está no interior de cada um de vocês. Saibam despertar esse guerreiro. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, senhores e senhoras, convidados. Nosso coronel Imário, comandante do 22 Batalhão Logístico, veio prestigiar, como excelente comandante que é, o seu companheiro motorista. Está tendo seu filho hoje aqui conosco, se formando. Mas, Imário, obrigado pela sua presença e desejo que essa
nossa trajetória hoje, daqui para frente, seja só de sucesso. Vamos encerrar com o nosso brado, caprichado, oferecendo a nossa plateia que hoje veio aqui nos prestigiar. Arsenal de Guerra, Brasil! Acima de tudo! A tropa desfilará em continência ao diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo, ao som dos dobrados, Olha a Cadência e Batista de Melo.